Nós Alce aqui, estamos aí dando legal. sequência a mais um encontro da série O Mundo Começa nas Cidades. E hoje eu vou conversar com Akira Auriani, que é um cidadão, é, um cidadão de São Bernardo do Campo, mas que reside e tem planos para Rio Grande da Serra. É um município de São Paulo, um município com muitas potencialidades, e o Akira vem se preparando para a gestão pública já há muito tempo. Ele é um rapaz extremamente jovem, mas já é muito experimentado e tem alguns planos. Akira, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade. A você, a toda a equipe. É sempre, para nós aqui de Rio Grande da Serra, um privilégio poder falar da nossa cidade, poder nos apresentar um pouco. E é como o senhor falou, eu nasci em São Bernardo do Campo, mas eu resido a minha vida toda aqui no município de Rio Grande da Serra, e é uma das 7 cidades que compõem a região do Grande ABC, Grande São Paulo. É a menor cidade da região, uma cidade com 60 mil habitantes, aproximado, né, 50 mil pelo IBGE, e também com o menor orçamento aqui do ABC e com uma das menores per capita do estado de São Paulo. Né? Nós somos uma cidade 100% ambiental, com grandes restrições, né, por conta disso. E nós temos aqui Braço da Aberintse, que também, junto com ela, vem a lei específica da Aberintse e acaba limitando um pouco o município. Mas mesmo sendo a cidade mais simples, Alexandre, assim, eu posso colocar mais, não vou dizer a mais pobre, mas com uma arrecadação menor, a gente é privilegiado em uma cidade rica por essa vegetação, pelo ar, pelo meio ambiente, pela produção de água, pela flora e fauna, enfim, é uma cidade dentro do Grande ABC que tem um foco industrial, privilegiado por isso. E dentro da minha caminhada, como o senhor falou, né, eu é, sou formado em administração de empresas, eu fiz uma especialização em gestão do terceiro setor pela JICA, né, que é um órgão do governo japonês. Eu fui aprovado nessa especialização, fiquei fora mais de 40 dias e estudando gestão do terceiro setor e pude conhecer também outras situações fora do país, no Japão, e onde eu tive passagem durante 4 vezes. Já fui a trabalho, já fui a estudo, já fui a convite do governo também para discutir políticas públicas para os brasileiros que vivem lá. E quando a gente fala de políticas no Brasil, né, eu já Ô, fui ô, vereador aqui na cidade. Akira, antes da gente falar um pouco da sua carreira política, eu queria falar um pouquinho mais sobre você. Você. Tá ótimo, Não, 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 Alexandre. pois é, eu acho que é importante, Aham. porque a grande Claro, realidade é claro. que o canal Arte Agora ele tem um alcance nacional e nós inauguramos essa série, que é uma série idealizada pelo Amaury Monteiro Júnior, que diz respeito a Ah, legal. o mundo começa nas cidades. Tá legal. Na verdade, é nas cidades onde as pessoas vivem. E você, que é uma pessoa Exatamente. extremamente jovem, de uma cidade pequena, como você falou, mas o Aham. canal quer transformar essa nossa entrevista numa espécie de mostruário para prefeitos de cidades de tamanho Legal, legal. semelhante, e também que eles imaginam, as pessoas imaginam que tem algumas dificuldades. Mas vamos começar contextualizar a presença do Akira Auriani neste programa. Akira, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Você Tá ótimo. é filho de japonês, queria que você falasse um pouco sobre você. Legal. Obrigado, Alexandre. Bom, eu sou o Akira Auriani, eu sou casado com a Letícia e pai do Hiro, um menininho aí de 2 anos de idade que veio para transformar a minha vida, Alexandre. Pai de primeira viagem, então estou tentando conciliar toda a minha caminhada junto com ele, com a minha família. Eu sou empresário também, né? Trabalho no ramo de importações, tenho alguns negócios na cidade de São Paulo. E atualmente eu sou pré-candidato a prefeito aqui na cidade de Rio Grande da Serra e já fui vereador aqui também no município. E o Akira, né, é como o senhor falou, eu sou daqui de Rio Grande da Serra, cresci aqui dentro da cidade, estudei aqui na escola municipal. Eu só pude fazer faculdade, hoje eu sou formado pela ESAGS, que é da Fundação Getúlio Vargas, porque eu fui durante 2 anos morar no Japão como operário de fábrica. Aos meus 18 anos de idade, eu deixei aqui a família, os amigos, e tomei essa decisão que foi muito corajosa na época para poder trabalhar fora, num país que eu pouco conhecia, apesar da minha família, por parte de mãe, ser japonês, por parte de pai, meus avós são alemães, de falar alemão Eita! mesmo. Então eu tenho uma mistura assim, de parte de pais, eles são todos alemães, minha avó, minha bisavó,
e por parte de mãe são japoneses. Então a gente vive nessa mistura aqui Então que quer dizer que faz da você é gente, né? fruto, então você é fruto do programa de colonização de São Paulo. Os japoneses, Exatamente. os alemães, né? Ah, para que coisa interessante, Exatamente. rapaz. Isso é bom. E, inclusive, porque incorpora, você já traz no seu sangue algumas experiências internacionais. Você já traz Exatamente. Aham. o apreço pelo trabalho coletivo. Enfim, é uma coisa muito interessante. E isso é, é uma coisa que a gente não pode desconsiderar. Exatamente. A origem, né? Formação, a vontade de fazer as coisas. Sim, mas você tinha, então, interrompido um convívio familiar e foi para o Japão trabalhar em chão de fábrica. E parou aí, como foi? Exatamente. Então, eu fui para o Japão, Alexandre, fui trabalhar lá no chão de fábrica, eu trabalhei na Toyota, e eu tirava rebarba de alumínio dentro de uma empresa do grupo Toyota, trabalhava 12 horas por dia, e nos finais de semana, para complementar minha renda, até para que eu pudesse voltar aqui com os nossos objetivos, né? Eu complementava a minha renda no mercado brasileiro. Eu trabalhei no açougue e trabalhei também dentro desse mercado, ajudando na parte de reposição de alimentos, na lanchonete, enfim. Eu trabalhava praticamente de segunda a segunda-feira lá para poder juntar o meu dinheiro para poder voltar para o Brasil e dar continuidade assim aos meus estudos, à minha vida. Então, o Japão ele tem várias passagens na minha vida. Foi durante esses 2 anos que eu morei e trabalhei lá. Depois eu fui a estudo. Depois eu fui a convite do governo japonês. Eu fui um dos 6 selecionados da região do Brasil, né, do Brasil, para estar indo numa comissão que ficou no Japão durante 10 dias discutindo políticas públicas para os brasileiros que vivem lá e outros estrangeiros. Como eu tive essas duas experiências, tanto de como trabalhador no chão de fábrica como estudante, eles compreenderam que a gente tinha uma bagagem, além da questão política, que na época eu era vereador também, que eu tinha essa bagagem para poder fazer essa discussão. Quer dizer, Então nós fomos lá. Uhum. quer dizer, quando você foi, você já era vereador. Já era vereador. A última vez que Aí, eu fui. certo. Aí eu pergunto, É. Akira, então você foi a primeira vez, juntou um dinheiro, né, começou a fazer seu curso superior, isso já demonstra o Isso. tipo de característica sua, mas aí, nesse meio Aham. tempo, então, você, sem abandonar nenhum tipo dos seus propósitos acadêmicos, você entrou para a vida pública. E aí eu pergunto, o que foi que É. levou você à vida pública? O que foi que levou você a disputar seu primeiro mandato de vereador? Como foi esse processo de abraçar a causa pública, né? De entrar para uma vereança? Legal, Alexandre. Até vai de encontro muito, que eu acho que com o tema, né, que é da cidade para o mundo. Eu sei aqui de Rio Grande da Serra, que é a menor cidade do ABC, uma das menores do estado, para ir para o Japão, né, para a gente poder ganhar o mundo. Como a gente mora numa cidade a mais afastada de São Paulo, Alexandre, a gente tem muita dificuldade até hoje. Eu me formei em 2006, 2024, quase, né, mais de 20 anos. E a gente tem muita dificuldade até hoje, que mora em Rio Grande, para conseguir emprego fora. Porque como é uma cidade que tem dificuldade para trazer indústria, gerar emprego e gerar renda, a gente é obrigado a procurar fora. Com isso, as empresas acabam contratando pessoas que moram mais próximas do seu local de trabalho do que distante. Isso que nós estamos a 1 hora de São Paulo. Então, quando eu volto e me formo entro na faculdade de novo para poder concluir, eu tinha muita dificuldade para conseguir estágio. Aí apareceu a oportunidade de eu trabalhar aqui na prefeitura de Rio Grande da Serra. Foi a minha primeira oportunidade de emprego, né? Então, eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalhei no departamento na Secretaria de Obras e fui assessor do prefeito durante 2 anos no consórcio intermunicipal Grande ABC, que é o primeiro consórcio público do Brasil e é um consórcio que une as 7 cidades aqui da região. E durante uma reunião mensal, une os prefeitos para o debate, né, entre as 7 cidades, para que possam ser feitas políticas públicas entre todas elas. E para que tenha a reunião dos prefeitos, tem também os grupos de trabalhos. Aí depois eu aprofundo um pouquinho mais isso. Mas o fato de eu vir para a política vem porque eu conheço o poder público, né? Tive a experiência de estar lá 4 anos e foi uma experiência assim que eu gostei muito, Alexandre, de ver como o executivo pode chegar nas pessoas e transformar a vida delas, né? Depois que eu saí da prefeitura em 2010, foi entre 2010 e 2011, eu saí para poder abrir minha empresa de importações. E eu fiquei com ela, tenho até hoje meus negócios, né? Mas, durante um período da minha vida, eu entrei forte, assim, entrei de maneira mais efetiva com a questão social, porque eu sempre fui voluntário em várias ações, desde pequeno, por causa da minha família, dos meus pais.
a gente aprendeu a ser voluntário, né, em ajudar as pessoas. E foi algo que eu sempre gostei, até por isso que a minha especialização é nessa área. Aqui em Rio Grande, Alexandre, como eu falei, por conta do desenvolvimento da cidade, a gente tem uma população muito carente. E aí eu comecei a fazer um trabalho efetivo dentro da cidade. E aí eu comecei a presenciar situações que começaram a me incomodar muito, entendeu? A questão de ver a pobreza, sabe, muito próxima, coisa que a gente às vezes não enxergava, a questão das drogas tomando uma proporção muito grande com jovens. E eu fui presenciando situações onde o trabalho social tinha um limite que eu conseguia alcançar. Porém, eu sabia que através da política eu podia chegar em toda a cidade. Foi aí que eu tomei uma decisão, junto com todos os meus amigos, da gente entrar de maneira efetiva para a política. Então, em 2016, eu me candidatei para vereador, fui o quinto mais votado na cidade, numa eleição limpa, transparente, sabe, sem conta de votos, como a gente está habituado a ver em vários locais, dialogando com a população, e foi um mandato muito participativo e diferente para a cidade. E de lá para cá foi uma construção que nós fizemos. Na eleição de 2020, eu fui candidato a prefeito, eu perdi por 1% dos votos apenas aqui na Eita! cidade. Foi por 400 votos que a gente não entrou, mas não era o momento. Sabe, Alexandre, eu falo que a cidade precisava passar por uma transformação aqui dentro, o que aconteceu, que depois eu explico melhor. E aí foram essas etapas que eu fui seguindo para hoje estar na política aqui e com o propósito de transformar as vidas das pessoas. Então, Pronto, então, veja bem, então a gente já tem assim, um panorama superficial do que vem a ser o Akira Ariane. Me diz uma coisa, é, e aí você então está diante de uma cidade importante, importante os moradores, uhum, né? É uma isso, cidade que pouco importa o tamanho físico, pouco importa o tamanho o PIB que ela produz, mas é uma cidade importante porque não só ela é importante para os moradores, mas também ela cumpre um papel importante na questão ambiental da região. E isso, aí você exatamente. olhou assim e falou, mas rapaz, nós temos que melhorar a qualidade de vida das pessoas, nós temos que gerar emprego, gerar renda, um outro tipo de crescimento econômico, porque o tradicional não vai dar certo aqui. Aí eu queria que você falasse um Exatamente. pouquinho, Oriane, sobre esse tipo de visão que você teve, você tem da sua cidade, especialmente quando você compara com cidades vizinhas com um trajeto econômico distinto, né? Um trajeto econômico que Exatamente. permite outro tipo de abordagem. Você falasse um pouquinho disso. Claro, Alexandre, o grande, primeiro para eu falar de Rio Grande, a gente tem que entender a região do Grande ABC, né, que é uma região com 3 milhões de habitantes hoje, né, e durante muitos anos, Alexandre, nós fomos conhecidos por ser o berço do setor automotivo. Aqui no Grande ABC é onde nós estávamos com a Ford, com a Toyota, Volkswagen, GM, Mercedes, Scania, entre outras empresas. Com isso também nós temos a cadeia produtiva que se fortaleceu em cima dessas montadoras. Nos últimos anos, Alexandre, por conta da gente não ter uma política nacional, né, de incentivo a essas indústrias, algumas acabaram saindo, como a gente viu, a Toyota, a própria Ford, né? Então o ABC ele foi perdendo essa força. Mas como antigamente, é, a forma como eu vejo hoje, muitos gestores entendiam que era só trazer empresa para dentro da cidade que gerava arrecadação, gerava emprego, gerava renda, como a cidade tinha toda a mão de obra. Entendeu? Então a gente acabou se tornando uma cidade dormitória, onde não se enxergou todo o valor que tinha em volta. Com isso, a gente sempre, o poder público sempre se atentou em fazer o básico, da saúde, educação, uma infraestrutura muito básica, com que a arrecadação não subisse. Então, quando a gente olhava a proporção entre população e arrecadação, nossa per capita era muito baixa. Hoje, o Grande deve ter uma per capita em torno de R$ 1.500 por pessoa ano. Então, assim, é um valor muito baixo, né, para a população e os serviços que a gente tem que prestar com qualidade. Por quê? Porque o gestor a gente chegava aqui, poxa, se eu não consigo trazer indústria, eu vou ofertar o básico que eu tenho. Só que a gente tem todo um potencial em volta que a gente pode explorar. Enquanto a BC ele cresceu na questão da indústria, né, que hoje se perdeu por conta dessas políticas que ficaram ausentes, o Rio Grande ficou aqui exportando mão de obra e a cidade não se desenvolveu. O que eu enxergo em volta aqui hoje, Alexandre? A gente está dentro de um cinturão verde,
né? Como eu falei, a gente pega as principais discussões do mundo, né, sobre cobre, a questão da importância da água, dos resíduos sólidos, do saneamento básico, tudo que vem sendo discutido no mundo, eu tenho com muita qualidade aqui. Né? Como eu falei, nós produzimos água através de dois rios que abastece a represa Billings e faz a sua contribuição para a cidade de São Paulo, né? Então, a gente tem toda uma área de preservação dentro da cidade. Com isso, a gente tem um potencial turístico muito forte, Alexandre. A gente tem uma história que ainda está preservada dentro do município. E o que contribui para isso também? Paranapiacaba é uma vila que pertence a Santo André, que é uma vila histórica aqui na região, muito frequentada e tombada também. E nós temos Ribeirão Pires, que ganhou o título de distância turística. E Rio Grande está bem no meio entre essas duas cidades. Para você ter ideia, essas duas cidades trazem, em média, por final de semana, 10 mil pessoas entre as duas. E o único jeito de você chegar em Paranapiacaba é passando por Rio Grande da Serra. Quando a gente fala de 10 mil pessoas, é um ticket de R$ 100, a gente está falando de quase R$ 1 milhão circulando entre as duas cidades e a nossa cidade não fica com nada. Então, através do turismo, dessa preservação, eu consigo potencializar a cidade, consigo fortalecer o comércio local, consigo gerar emprego, gerar renda, né? A gente consegue fazer um trabalho de resgate da autoestima da população também, que isso contribui para que a população possa cuidar da cidade, coisa que hoje não acontece, porque a gente tem uma gestão que não olhou para isso. Então, quando eu ando muito aqui na rua, converso com as pessoas, a gente está dentro dos bairros, a gente sente esse desânimo da população em acreditar tanto na política quanto com a cidade que vive. Nas pesquisas que nós estamos realizando aqui dentro, nesse bate-papo que a gente faz com a população, a gente vê uma população que ama a cidade, mas que está desacreditada. Então, vai ser importante resgatar a autoestima da população para a gente também poder falar em desenvolvimento. Então, a gente tem um potencial, um diferencial para trabalhar forte aqui em Rio Grande que ninguém olhou de maneira efetiva ainda. Me diga uma coisa, quando é, isso você que estudou, né, e que conhece experiência e conhece o mundo, vê isso com mais clareza. Mas o prefeito aí? O prefeito ele não vê isso, não? O atual prefeito, me parece que ele como é esse rapaz, porque às vezes o prefeito, eventualmente, aqui, o Aham. homem público, ele tem uma formação, vamos dizer assim, que o Estado não deve fazer nada, né? Então, o Estado é aquele ser que parado, né? E quando ele assume Aham. uma função do Estado, ele acha que ele deve fazer a mesma coisa, também não fazer nada. Eu não sei exatamente se é esse o caso de Rio Grande, mas como é que é o prefeito? Ele não vê isso, não. Ele quer o quê? Ele quer aplicar remédios que não se ajustam aí? O que é que. Aí, eu não sei exatamente, vamos dizer assim, Aham. como você está diante de uma eleição, eu não sei se você vai ter o apoio dele, mas se não tiver, aproveita para falar mal dele. Se não vai ter, falei, né, mas, mas o momento é esse, né? Hoje, Alexandre, eu acredito que os candidatos que vão disputar as eleições esse ano, eles precisam compreender a responsabilidade que tem na função, né? A gente tem que parar de ter gente amadora disputando porque acha que conhece as pessoas e os problemas da cidade. Não basta você só conhecer, você tem que estar preparado para resolver também, porque isso envolve a vida de todas as pessoas que estão dentro das cidades, né, e das suas regiões. Então, é muito importante que hoje o candidato ele comece a se preparar de fato, que ele possa estudar e ir atrás de conhecimento. E o senhor sabe bem, a gente fala de buscar conhecimento não para ser melhor que ninguém, mas para fazer melhor para o próximo, né? É isso que eu tenho falado muito para as pessoas, porque às vezes julgavam a gente, pô, o cara se acha mais inteligente, melhor. Não, não me acho melhor que ninguém, eu sou como qualquer pessoa aqui da cidade. Mas quando eu me preparo é porque eu compreendo a responsabilidade que vem por trás da disputa na eleição, do cargo, da função. O prefeito que ganhou em 2020, Alexandre, eu respeitei todo o processo, mesmo a gente perdendo por 400 votos, foi 1% dos votos na cidade. A gente respeitou o processo porque ele ganhou pelo voto popular. Porém, esse prefeito, essa pessoa que ganhou, ele já vinha tentando há mais de 20 anos. Ele foi vereador por 3 mandatos, depois deixou a vereança para tentar ser candidato a prefeito. Só que durante esse período que ele tentou, ele nunca se preparou para isso de maneira efetiva.
achou que conhecia da Câmara, que é um órgão totalmente diferente do Executivo, né? Aquela situação, eu fui vereador e posso ser prefeito. Não é isso. A Câmara tem um papel completamente diferente do Executivo. E o fato de achar que conseguiria fazer gestão não demonstrou quando ele assume a cadeira no início de 2021. Ele ficou na cadeira durante 1 ano e meio, né, cometeu diversas falhas. A vice-prefeita dele se juntou aí numa situação com outros vereadores e conseguiram fazer o impeachment do prefeito. Ele teve o impeachment na cidade e aí assumiu essa nova gestão, entendeu? Que é o da vice-prefeita que está hoje no poder. O que aconteceu? Como nunca houve um planejamento de fato e o interesse em cuidar da cidade, a cidade não caminhou para frente. Na verdade, ela andou para trás nesses últimos anos. E então, Alexandre, o que falta de fato? Por que nenhum prefeito olhou nessa questão do turismo, do potencial? Porque eles não compreenderam em valores o quanto que agrega para a cidade. Nunca ninguém parou para pensar num projeto, num planejamento para a cidade, faltando a questão do turismo, da preservação, como algo rentável para o município. É aquela visão de, poxa, se eu não trago indústria, eu não gero receita para a cidade, não gero emprego, e não é isso. Então, eu falo que, assim, qual que é a questão do turismo na cidade? É a questão do planejamento. Até alguns prefeitos, por ouvir essa questão de Paranapiacaba, cidade isolada, vizinha, o potencial que a gente tem, falam, não, vamos implementar o turismo. Mas para que eu possa implementar o turismo, eu falo que é que nem a nossa casa. Para receber bem o visita, a gente tem que primeiro cuidar da nossa casa. Então, aqui em Rio Grande ainda tem etapas para que a gente possa fazer para que possa potencializar o turismo. Você tem que adequar a parte de sinalização, de trânsito. A própria saúde hoje opera de maneira ineficiente para a cidade, totalmente ruim. A questão da segurança, a gente vive numa cidade segura, mas a sensação de segurança hoje dentro do município é muito grande. Então, antes de eu potencializar, Alexandre, eu tenho que organizar algumas etapas. E nunca ninguém pensou nesse planejamento. E é por isso que eu falo para o senhor que o que tem que ser feito hoje, isso vale para todas as cidades. São pessoas que de fato consigam compreender que para a gente organizar uma cidade, a gente tem que começar a olhar a longo prazo também. Não dá mais para entrar pensando só no mandato, independente de quem vai dar continuidade, se vem para uma reeleição ou não, mas apresentar um projeto que a gente consiga construir a cidade a longo prazo, né? Então, isso que pode falar. Não, eu percebi até agora que Aham. a prioridade de uma cidade governada pelo Akira será uma cidade voltada para o turismo. Eu acho que o segundo eu compreendi, a prioridade econômica seria dotar Rio Grande com uma capacidade de turística grande. É isso? O turismo, ele é um braço do nosso desenvolvimento econômico, sabe, Alexandre? Sei. Como Uhum. uma alternativa. O nosso foco, enquanto mandato, né, será cuidar de pessoas. O que quer dizer cuidar de pessoas que a gente vem trabalhando aqui? Eu acredito que o que sempre faltou na cidade foi um olhar sobre pessoas, investimento de maneira efetiva em pessoas. É como eu falei para o senhor, não posso falar do turismo sem antes capacitar o comércio local, sem ter pessoas preparadas também para poder recepcionar esse turista. Então, eu vou deixar um pouco o turismo de lado e vou falar sobre pessoas. Aqui em Rio Grande, como nós sempre olhamos essa questão de exportar mão de obra, como nunca se teve um olhar sobre educação de maneira efetiva, isso também interferiu no processo de desenvolvimento da cidade. Então, o nosso foco vai ser olhar pelas pessoas, né, em fazer com que o atendimento básico em todas as áreas possam ter uma qualidade efetiva, né, na saúde, educação, mobilidade, e investir com que as pessoas possam primeiro, né, possam se desenvolver, possam estudar, ter qualificação. Eu falo que aqui na cidade a gente é sempre questionado sobre, olha, vamos olhar para o jovem que é o futuro. Mas eu já fui jovem, outros já foram jovens, e os jovens de hoje continuam da mesma forma, assim, ter o futuro, porque eles não têm oportunidade de acesso a nada, Alexandre. Então, hoje o foco da cidade vai ser cuidar das pessoas para que elas possam ter oportunidades para crescer, procurar novos empregos, ter a chance de aumentar a sua renda. E, em paralelo, eu vou criando alternativas de desenvolvimento para melhorar a arrecadação da cidade também. Então, quando eu falo assim, poxa, Kira, qual que é a forma? Eu consigo trazer indústria? Eu tenho dificuldade de trazer indústria para a cidade, mas eu tenho alternativas para potencializar ela.
entendeu? Que aí engloba tudo que eu falei, arrecadação, autoestima, sabe? Começa a mostrar uma cidade que hoje não é bem vista fora, eu começo a mostrar todo o potencial que eu tenho dentro dela. Porque a região do Grande ABC, Alexandre, é uma região conhecida por grandes cidades, né? Como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, que é uma das primeiras, acho que, se eu não me engano, no estado ou no país, sobre qualidade de vida, porque são cidades com grande arrecadação. Mas, em contrapartida, eu sou aquela pequenininha dentro das grandes, mas a gente tem um potencial que eles não têm, que é essas questões que envolvem toda a preservação que nos manteve aqui durante esses anos. Então, cabe um diálogo com o governo do estado sobre isso, o governo federal também, entendeu? Perfeito. Ô, Kira, o Brasil ele não adota o sistema distrital, mas na prática nós temos que existem parlamentares, deputados, que são majoritários em determinadas cidades. Na região de vocês, existe algum deputado que tenha assim, uma ascensão eleitoral ao qual se possa vincular um projeto, recorrer a algum tipo, ou é uma ação meio difusa, ou que, enfim, é difícil isso, até lá, não é até lá, mas ter a quem recorrer no caso de Uhum. projetos estaduais e no caso de projetos de influência federal. Aqui na região, Alexandre, nós temos deputados que de fato olham para cá, sabe? Tanto no governo do estado quanto no federal também. Nós temos no federal Alex Manente, que é um deputado federal muito atuante, né, em diversas áreas. Ele briga muito aqui pela região, assim como ele enxerga o potencial que o Grande ABC tem. Né? E quando a gente fala do estado, nós temos também deputados aqui atuando diretamente. Né? Ana Carolina Serra, que foi eleita recentemente, tem o deputado Átila Giacomussi de Mauá, o PT também tem seus deputados aqui, Tiago Auric em São Caetano do Sul, nós temos a Carla Morano em São Bernardo do Campo, e eu tenho outros deputados que nós estamos construindo esse diálogo também, né? Que são de fora, como Itamar Borges, Marcos Damasio, Caio França é um parceiro assim da cidade em mandar recursos para cá, Walter Yoshi, que foi deputado federal também. Então nós fomos fazendo o quê, Alexandre? Durante esses últimos anos, nós estamos criando diálogo com esses deputados, apresentando as dificuldades da cidade, para que amanhã nós pudéssemos cobrar também eles para que possam mandar recursos. Há 2 semanas atrás eu estive em Brasília, eu tive uma reunião com o ministro Márcio França e com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O Alckmin, como foi governador do estado durante muitos anos, conhece bem o ABC. E ainda na pauta eu brinquei, falei, governador, o presidente, né? Falei, presidente, o senhor conhece muito bem nossa cidade, sabe das dificuldades que nós temos, e a gente vai ter que abrir o diálogo para ajudar Rio Grande. Eu falei, não, vamos passar pela eleição, eu vou lá tomar um café com você e a gente vai conversar sobre Rio Grande do Sul e o Grande ABC. E eu também defendo, assim, com muito carinho a região, Alexandre. Perfeito. Bom, ainda nessa questão política, você tem uma experiência recentíssima de que uma vice-prefeita se alinhou com a maioria da Câmara e conseguiu promover uma espécie, era assim, um golpe de Estado merecido, não, mas o fato é que o homem saiu da cadeira. O prefeito recebeu o Exatamente. processo de impeachment. E a Isso. gente vê que o processo eleitoral não passa apenas pela eleição de prefeito, mas passa também pela formação de uma bancada forte, poderosa, se possível, que dê maioria para que ele possa governar. E mais ainda, se essa maioria puder ser uma maioria de parlamentares conscientes e que fujam, passem ao largo de fisiologismo, enfim, eu queria saber, do ponto de vista assim, concreto, Akira, como é que você está vendo a questão da formação da disputa proporcional em Rio Grande? Alexandre, você tocou num ponto importante que eu acredito que, olhando a nível nacional, poucos candidatos fazem isso. Desde novembro, eu fiz durante 4 meses a capacitação dos meus pré-candidatos à vereança da cidade. Então, assim, dentro de um grupo de quase 90 candidatos, nós fizemos a capacitação deles também. Eu só não trouxe os candidatos para o time para agregar, não, nós fizemos uma capacitação para que eles pudessem compreender a importância do cargo, saber de fato o que é o papel do legislativo, compreender a importância que ele tem, a responsabilidade que é,
a necessidade da transformação não só profissional, mas pessoal também. Então, nós fizemos durante 4 meses, toda quinta-feira e sábado, um treinamento com esses pré-candidatos falando de comunicação, marketing, enfim. Nós, de fato, preparamos nossos candidatos para que eles pudessem ir para a rua com qualidade nessas eleições. E detalhe importante, além desse treinamento de 4 meses, em abril, nós startamos um plano de governo participativo com a população. Então, durante uma vez na semana, eu discutia um tema e no final de semana eu estava dentro de 2 bairros da cidade dialogando com os moradores sobre as necessidades pontuais que cada um precisa. Com isso, nós conseguimos construir um plano de governo participativo. E por que isso é importante? Não só na questão de pontuar as necessidades da cidade, porque os pré-candidatos eles participaram dessas reuniões. Então, eles puderam viver de perto a discussão do desenvolvimento da cidade. Ou seja, nessa eleição, nós vamos ter 6 partidos. A cidade acredita que vão ter 12 partidos, metade são com a gente. Os nossos candidatos vão ser preparados, Alexandre, para ir para a urna, sabe? Preparados para conversar com a população, para não levar mentira para frente, para não fazer promessa, mas de fato levar propostas que eles ouviram durante essa caminhada, para que de maneira real a gente possa levar a transformação. Então, quando a gente fala sobre a Câmara, sobre o Executivo, nós não pensamos só no nosso projeto no sentido de a minha eleição. Não, é todo um grupo estar preparado para, de fato, que caso a eleição a gente fala que você tem 50% de ganhar e 50% de perder. Caso não aconteça novamente que nós sermos eleitos, mas que eu possa levar a mudança para dentro da Câmara. Eu falo que a mudança não é só através da gente, é do time que a gente tem. Então, nós preparamos esse time, Alexandre, para que, de fato, quando eles estiverem na Câmara, uma situação como nós vimos não aconteça mais, sabe? Que não seja o interesse pessoal à frente, mas o interesse coletivo, o interesse pela cidade, pelas pessoas que aqui vivem, e assim a gente consegue transformar, de fato, sabe, não só a realidade do município, mas, né, de outras cidades, outras regiões também. Perfeito. Ok, você falou abordou um tema, você resvalou sobre esse tema, se o pessoal que está sendo treinado para ser candidato a vereador não passar mentira à frente. Isso evoca a questão da fake news. E fake news, tá Uhum. certo, me parece que a mentira vem sendo usada como um instrumento regular do trabalho por muita É. gente. Então, são pessoas que fazem, talvez porque não tem o que mostrar, então usa mentira. Usa mentira de forma deslavada. A recente tentativa do governo federal de criminalizar a fake news não prosperou. Não prosperou. Então, hoje em dia, ainda é possível legalmente se mentir durante as campanhas eleitorais, induzindo o eleitor a enganos e a erros. E isso é uma coisa séria, porque, no fundo, você joga com com, não há paridade de armas. Em Exatamente. princípio, aqueles que costumam trabalhar com a verdade têm muita dificuldade de mentir. Como é que você Exatamente. vai enfrentar esse tipo de coisa aqui em Rio Grande? Boa pergunta, Alexandre, e ótimo apontamento, porque hoje as fake news, com a questão da tecnologia tomando uma proporção cada dia mais presente nas nossas vidas, né? Hoje você vê a inteligência artificial mudando voz, criando rosto, né, em situações que não existem. Enfim, ela está muito presente, como a gente falou, no dia a dia para a maldade até, né? Então, que a gente tem até mais isso na política. Isso vai fazer, Alexandre, com que o que passe a valer na campanha seja a história e a caminhada do candidato, entendeu? A construção de imagem que ele faz com a população. Porque quando você chega próximo da eleição, a pessoa sabe quem você é, para avaliar se é de fato uma verdade ou mentira o que estão falando dele. E eu já faço uma construção, eu sempre vivi na cidade, tenho minha história aqui dentro, são quase 10 anos de construção política de maneira efetiva, assim, presente, né, na cidade. Então, a gente sabe que vão apelar de diversas formas. Hoje, eu apareço com mais de 50% nas pesquisas aqui da cidade, né, na frente do segundo candidato que vem com menos de 15 pontos. Então, a gente sabe que é vidraça. Então, vamos usar diversas ferramentas para tentar desconstruir a nossa imagem. Porém, Alexandre, o que
que vai valer é essa construção que foi feita. A narrativa, a história, as ações, o trabalho. É por isso que eu falo, eu acredito que a política ela vem passando por um processo de transformação, onde muito amador que se lança candidato, se ele não tiver de fato uma história que possa, né, ser apresentada para a população, que ele tenha de fato uma bagagem que possa trazer a mudança que as pessoas esperam, não vai pegar. Entendeu? A gente vê hoje, por conta da rede social, muita gente se jogando. Pô, você candidato, faz uma proposta que ele nem conhece, ele pega o cachorrinho no colo, fala do meio ambiente, porque hoje você pega o chat GPT, ele te cria textos, né, das diversas formas, sem você ser especialista. Então, você põe o teleprompter atrás, começa a ler e debate qualquer assunto. E é como o senhor falou, vai ser possível descobrir quem está sendo verdadeiro e quem não está, se a pessoa de fato conhece ou não conhece. Entendeu? Então, eu acredito que a população, de certa forma, também vai começar a observar que é necessário uma construção do que a pessoa está se propondo a fazer, porque senão a imagem é facilmente desconstruída. Entendeu? Então, para que o candidato possa chegar forte, ele tem que ter uma construção não de campanha, mas, sabe, de vida de fato. Perfeito. Akira, vamos então colocar essa nossa conversa num outro patamar. Tá. Nós vamos ter, é, hoje o governo federal tem uma dificuldade enorme de governar. Enorme porque o Uhum. presidente Lula venceu a eleição, venceu com muita dificuldade, nós sabemos disso. 59,90% dos votos, muito pouco, né? Ele teve mais ou menos a mesma diferença que você teve, né? 1%, né? É, um por Né? cento. Aham. É 1%. Foi muito apertada a vitória do presidente Lula. Aham. E ele não tem maioria no parlamento, ele não tem maioria nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal. Ele é uma pessoa muito talentosa, como você também é, mas ele tem um jogo de cintura, né? E conversa aqui, conversa ali e tal, e vem governando com muita dificuldade. Então, se fala em os ambientes que se conversam, que a eleição de 2024 é uma espécie de antessala do que vem aí em 2026. E, naturalmente, 2026 vai dar ou a chance de um governo progressista formar uma maioria que lhe Uhum. permita governar, ou não. E aí todo mundo diz da importância dessa eleição municipal. Eu queria que você comentasse um pouco a importância dessa eleição municipal no que diz respeito ao impacto que ela vai ter na próxima eleição estadual e federal. Eu acredito assim, Alexandre, que nós vimos nessa última eleição o país dividido em dois lados, né? Eu particularmente, eu não gosto desses extremos porque parece que tudo que está do outro lado é ruim, tudo que vem de outro canto é pior ainda, quando na verdade nós temos o que somar dos dois, sabe? Então eu acredito que o país entrou numa divisão que não foi bom, a gente presenciou isso nas famílias, entre amigos, né? E eu acredito que isso possa impactar também em 2026. Na verdade, essa eleição, a gente viu esses dois lados construindo grupos, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil, para medir forças em 2026. Então, pode ser que a gente tenha investimento forte, a gente vê aí hoje o PL com o maior fundo eleitoral do Brasil, a gente vê a esquerda potencializando as cidades que tem. Aqui na região, nós temos Mauá e Diadema, que são os prefeitos hoje em cadeira, né? Do Partido dos Trabalhadores. Você vê o quanto de recurso que está chegando. Então, assim, a questão de 2024, eles vão querer mostrar esse trabalho para ter essa divisão em 2026. Então, não vai ser fácil, né? É que eu falei, eu acho que os extremos são complicados por conta desse extremo que a gente leva para os dois lados e acaba, às vezes, não tirando proveito do que tem, mas vai gerar esse impacto na eleição de 2026. Eu estou muito focado, sabe, Alexandre, nessa questão aqui na cidade, de apresentar para o município que você pode dialogar com as duas partes, entendeu? A gente sabe que tem que escolher lado, a gente compreende esse papel, isso é da política, isso é importante na caminhada, mas hoje, para uma cidade como o Rio Grande da Serra, a gente tem mostrado a importância não de dialogar sobre partidos, mas sobre propostas, entendeu? Por isso que a gente tem feito esse diálogo com a cidade toda, para tentar quebrar um pouco esses extremos que apareceram. Eu acredito que a política no Brasil vai tomar esse rumo, sabe, de ser cada vez mais esse caminho, como a gente vê hoje nos Estados Unidos,
em outros lugares. Mas, no primeiro momento, olhando aqui para onde eu estou, a gente tem tentado apresentar mais propostas do que essa divisão. Mas a gente sabe que a Perfeito. tendência é cada vez mais isso ficar mais claro, entendeu? Perfeito. Akira, vamos imaginar então que nós demos um salto no tempo, os votos acabaram de ser apurados e saiu o resultado. É. Prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani. E aí você vai tomar posse. Naturalmente, já montou a equipe, você já deve ter as pessoas que você já tem imaginando que podem formar a sua equipe. Aí, como é que vai ser o primeiro dia de governo? Quais são o que é que você vai fazer logo, de imediato? Já nomeou o time, não precisa nomear o time, não. Você já nomeou o time que você quis, sem nenhuma dificuldade. E como é que É. você vai, a partir de então, quer dizer, já é prefeito, vai começar a trabalhar. E aí agora? Bom, assim, Alexandre, Também temos não, a também vontade. não vale me chamar da festa, não, que eu vou bater palma para você aí. Mas vamos imaginar o seguinte: não, já teve a Certo. festa da posse, já teve Não. o seu time já foi escolhido, já estão todos empossados. Você já pôde conversar com a Câmara, já Sim, fez sim, sim. as suas articulações. Do ponto de vista administrativo, a gestão começa como? Alexandre, assim, em ações práticas, né, sendo bem pontual, eu acredito que todo gestor o que ele tem que fazer, a primeira coisa é compreender a saúde financeira do município. Então, a gente tem que elaborar alguns processos de auditoria para compreender também como é que vai funcionar o nosso ano letivo no sentido da arrecadação, no sentido das dívidas, o quanto que eu vou ter de fôlego para poder operar nos meses que nós vamos ter, porque a gente já entra com uma previsão orçamentária do ano anterior. Então, o primeiro passo qual é? Verificar a saúde financeira do município, ver até onde que eu falo que é uma caixa preta, né? Porque a gente sabe que nem aqui no caso da cidade caíram com o avião, a gente vai ter que abrir essa caixa preta para saber o que tem dentro dela. Então, acho que a primeira etapa, Alexandre, é sobre isso. A gente pegar, avaliar essa saúde financeira para compreender quais ações vão ser feitas. Em cima desse procedimento, eu consigo elaborar um planejamento dos 12 meses com as ações principais que vão ser pontuadas. Mas, independente também dessa auditoria, alguns apontamentos foram feitos pela população que a gente tem que resolver. A área da saúde é prioridade nessa etapa, entendeu? Em ações básicas. A questão da mobilidade na cidade. Nós vemos uma cidade, Alexandre, como eu falei, a 1 hora de São Paulo, mas que ainda dentro dos bairros tem pessoas que não têm pavimento. Então, elas saem, pisam na lama para poder chegar até o trabalho. Isso é um absurdo, sabe? Então, a questão do transporte também é difícil. A gente tem área central, mas os bairros são afastados da área do centro. Então, como a gente falou, olha só, a gente fala do mundo através das cidades. Só que ainda tem um bairro que é mais afastado do centro que dificulta o acesso da pessoa ao trabalho. Então, são várias situações que nós estamos pontuando e vão entrar dentro desse planejamento. Então, fez uma análise financeira, traçou a linha do planejamento, 12 meses, 24 meses, a gente começa a organizar a cidade. Mas é como eu disse, um bom planejamento, uma boa gestão, Alexandre, a gente prioriza o que é necessário na cidade. Uma ação que foge, por exemplo, da questão do orçamento também. Chega janeiro, aqui nós temos áreas de risco na cidade, em situações bem complicadas. Só que em janeiro nós temos as chuvas. Então eu tenho que intervir diretamente com a Defesa Civil nesses locais para a gente saber como é que elas estão de fato. Então tem ações que são pontuais que vão ser necessárias ser feitas, são outras que eu consigo alocar a longo prazo e outras que vão ser feitas baseado no orçamento do município. Assim dá para a gente poder reorganizar a cidade com o atraso que teve desses últimos anos. Entendeu? E, detalhe, Alexandre, entrou projetos, entendeu, bem elaborados para captação de recursos no governo do estado, governo federal e até para fora da cidade, entendeu? Uma coisa que eu noto que você vai ter alguma facilidade é a presença do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, uma pessoa não só Uhum. muito influente, mas conhece a região e tem interesse em ajudar a todos, né? O ministro Uhum. Márcio Forte também e tal. Eu acredito que você vai ter essa facilidade, né? Porque os recursos locais
em princípio, sempre são insuficientes, né? Então, tem que Exatamente. recorrer, aos recursos federais, seja através dos convênios, seja através de repasses. E aí eu acho que você tem essa vantagem. Acho que vai ser uma coisa muito boa. Acho que o cidadão vai ter uma facilidade enorme, porque o Rio Grande da Serra tem um potencial muito grande, especialmente nessa área que o Akira Auriani falou. Bom, Akira, nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu fico extremamente Né? satisfeito porque a sua presença, com a sua experiência, com o seu entusiasmo, com o seu modo de ver a gestão pública é capaz de sensibilizar outros candidatos a prefeito de todo o país. As cidades, elas têm tamanhos diferentes, enfrentam problemas diferentes, cada uma tem a sua história, tem a sua realidade, mas é, qualquer que seja a realidade local, se exige uma coisa do gestor, boa vontade, interesse público. E isso você demonstrou ter. Eu vou passar a palavra para você, para as suas despedidas, e desde já eu parabenizo a população de Rio Grande da Serra, porque tem um candidato a prefeito que pode fazer a diferença nesses próximos anos. Akira, a palavra é tua. Alexandre, obrigado a oportunidade. Também eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao professor Amaury, que é um grande amigo e parceiro dessa construção que eu fiz até hoje, pelos ensinamentos, pela bagagem que ele traz comigo. Eu falo que tudo isso que nós discutimos até agora, de maneira bem simplificada, é por conta dessas pessoas que caminham comigo e, de alguma forma, sempre vêm agregando conhecimento, o debate, mas é como o senhor falou, a gente precisa, Alexandre, ter pessoas mais preparadas e comprometidas com o poder público, sabe? Não é a boa vontade, ela tem que estar ligada, atrelada à questão também da pessoa buscar conhecimento, sabe? Estudar outras possibilidades, buscar experiências fora da nossa região e de outros lugares para que a gente possa trazer para a cidade. Eu falo da responsabilidade que tem por trás do cargo, porque a gente está lidando com a vida e com o futuro das pessoas. Uma decisão correta que a gente acerta, um bom projeto, a gente transforma a vida da pessoa por 10, por 20, por 30, pela vida toda. Então, eu falo que o poder público ele tem esse alcance que a associação, que eu falei lá no começo, que o projeto social tem limite. O projeto social ele é impressionante, porque ele gera um vínculo com as pessoas. E é isso que eu vou querer fazer aqui na cidade, Alexandre. Mostrar que a prefeitura não pode ser só um órgão administrativo. A prefeitura ela tem que gerar vínculo com a população. Ela tem que estar próximo, porque quando eu estou próximo, eu consigo compreender os problemas e resolver com as ações preventivas. Eu não espero se tornar um problema para gastar mais. Então, aqui que é uma cidade onde o orçamento é muito baixo, proporcional ao número da nossa população, a gente tem que tentar economizar, a gente tem que entrar forte nas ações preventivas, combater o problema antes que ele fique grande e aproveitar esse diálogo com o governo do estado, com o governo federal para trazer recursos de fora. Dessa forma, bem organizada, trabalhando sério, a gente vai conseguir transformar não só aqui em Rio Grande, mas a nossa região, né, num trabalho que atinge a todos também. Então, quem quiser dialogar, precisar abrir novamente uma outra oportunidade. Nós estamos correndo aqui, mas eu falo que ter esse momento onde a gente possa passar um pouquinho do que a gente conhece é sempre importante, tanto para mim quanto para a cidade, levar o nome de Rio Grande para fora. Alexandre, muito obrigado de coração pela oportunidade, estou aqui à disposição sempre que precisar e vamos conversando. Obrigado, Akira. Então, até a próxima. Na próxima semana, nós vamos receber outros candidatos a prefeito e a vereador dentro dessa série Universo Começa nas Cidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.